Velho Breno, tudo bem? Tudo bom, Mauro? Bom dia, Aninha, bom dia, Rebeca, bom dia a todos e todas que nos assistem. Bom dia, Bom muito dia, bem. Breno. Bem-vindo. Bom, eu vou começar, então, fazendo as primeiras perguntas. Vou começar com o tema do dia. Breno, ontem foi um dia de muita ofensiva, assim, por parte da embaixada israelense, por parte de Israel. Aqui em Brasília, eu estava na Câmara, no ato lá pela Palestina, enquanto isso, o embaixador de Israel recebendo o Bolsonaro como se fosse uma grande, né, figura hoje aí no Brasil, ressuscitando esse ser dentro do Congresso Nacional. E essa questão de um suposto atentado que estaria sendo preparado pelo Hezbollah, coisas muito raras, estranhas, aconteceram ontem. Como é que você lê esse momento? Israel é uma afronta ao governo brasileiro? É uma confrontação com a posição brasileira nesses últimos dias aí, enquanto eles promovem genocídio na Palestina? Confrontação é quando um ataca e o outro responde, né? Não é não? Quando um ataca e o outro não responde, acho que o dicionário chama de humilhação ou de agressão. Então não houve confrontação, porque o governo brasileiro não responde, o que eu acho uma coisa inacreditável. Porque o que está em curso, agora falando sério, o que está em curso? Uma ofensiva propagandística do sionismo em larga escala, de forma concentrada em todos os países do mundo, em torno do tema do antissemitismo. Essa é a bandeira, para tentar se proteger da avalanche de críticas e da mobilização contra as práticas genocidas de Israel na faixa de Gaza. Se vocês olharem para os jornais de hoje, já devem tê-lo feito, a quantidade de artigos da Federação Israelita Brasileira, da Confederação Nacional Israelita, falando de antissemitismo nos jornais, nos sites, faz parte dessa ofensiva. A ofensiva é planejada pelo Estado de Israel. Quem planeja essas ofensivas, quando Israel atua internacionalmente, é um comando central. Isso aqui é construído pela chancelaria israelense, opera através das embaixadas, articula com as entidades israelitas que existem nos países e acionam a máquina de propaganda, que é uma das máquinas de propaganda mais azeitadas e poderosas do mundo, porque ela é transnacional. Ela não tem a ver apenas com o alcance próprio das entidades ou dos instrumentos governamentais de Israel. Ela interfere nos meios de comunicação, na indústria cultural de outros países, em particular dos Estados Unidos. Né? E é o que nós estamos assistindo, essa ação articulada. O Mossad colocou uma casca de banana para a Polícia Federal atravessou a rua e tropeçou. Estava ali a casca de banana e a Polícia Federal foi a casca de banana diretamente. O ministro Flávio Dino respondeu a essa situação hoje pelo Twitter, pelo ex-Twitter, atual X, e ele diz assim: ninguém pode antecipar o resultado de uma investigação normal, recebemos um relatório, ainda estamos apurando, não temos nenhum resultado, não temos nenhum. Agora, o governo de Israel, na sua página oficial, já concluiu qual é o resultado. Já reivindicou ter ajudado o Brasil e já disse o resultado da investigação, que vazou para a imprensa ontem. Então, isso é uma operação de propaganda de guerra, que, infelizmente, como o Brasil não está provavelmente acostumado a essa situação, caiu como um patinho nessa história. Né? O Mossad plantou uma investigação, a Polícia Federal agiu em conformidade com essa plantação e acabou sendo parte de uma operação de propaganda de guerra do sionismo. Ato contínuo, no mesmo dia, e é evidente que isso não é coincidência, o embaixador israelense convida deputados de direita, convida o ex-presidente, o inelegível Jair Bolsonaro, um inimigo frontal do presidente Lula, para se sentar ao seu lado numa sessão secreta cujo objetivo era apresentar supostamente imagens que comprovariam a crueldade das ações do Hamas no dia 7 de outubro. Então, é uma sucessão de fatos que ainda devemos acrescentar um outro. Os reféns brasileiros em Gaza continuam não podendo sair. Então, Israel
mantém os brasileiros como reféns, numa clara chantagem sobre o governo brasileiro, porque coloca o governo brasileiro numa situação delicada. Se o governo brasileiro reage e esses reféns morrem, a conta política do presidente Lula seria astronômica. Nesta situação, o governo de Israel consegue fazer com que o governo brasileiro se comporte pianinho. Por incrível que pareça, a direita de Gabriel Boric, nesse caso. Não é? Porque o governo brasileiro hesita sobre o que fazer. Com razão, eu nem tiro a razão, não. É realmente uma situação delicada. Há riscos em qualquer decisão que for tomada. Mas Israel chantageia o governo brasileiro, Israel planta uma operação de inteligência na qual a Polícia Federal cai como um pato na história, mostrando a fragilidade do sistema de segurança brasileiro e a fragilidade política que nós temos em relação a esse tipo de situação. E o embaixador de Israel vem articular a extrema-direita no Brasil. É uma situação... Bom, ok, há motivos suficientes para ter um confronto, mas confronto não há. Confronto não há. A posição brasileira continua a ser muito dúbia. E eu acho que é uma desorientação no governo, porque Israel percebe que o Brasil não levanta a guarda e faz como sempre o faz. Vai para cima. O sionismo tem um componente extremamente agressivo, extremamente eslavo, já que a Aninha é moscovita. Qual é a cultura eslava? Na cultura eslava não há compaixão. Não há hesitação. Se o inimigo vacila, você não para de bater, você o destrói. Uhum. Essa é a lógica, não é a lógica de outras culturas. Lembremos que o sionismo tem como sua origem majoritária a Europa Oriental e Central. Ela se banha nessa cultura. Aliás, eu não tenho nada contra essa cultura, não, hein? Muito pelo contrário. Sou integrante dessa cultura também por origem. Então, o governo brasileiro ontem sofreu uma surra. Uma surra, uma desmoralização para um país como o Brasil que aconteceu ontem. Como é? Inclusive, a ilegalidade do que fez o embaixador. O embaixador não pode se reunir com a oposição. Isso é coisa de República de Banana. Não, Breno, ele soltou, nós mostramos aqui, o embaixador de Israel solta um convite para um encontro dentro do parlamento brasileiro. É inacreditável uma coisa dessa. Ele convida, não, você vem aqui no Congresso Brasileiro, que nós ocupamos, né? Agora virou uma extensão da Embaixada de Israel, que eu vou me reunir com vocês aqui. É um negócio surreal, nunca vi um negócio desse, não. Olha, eu nem tinha visto um cercadinho de Israel dentro do Congresso. Mas leniência é uma coisa que, quando você não supera, só piora, né? Porque vai abrindo espaço para esse tipo vai abrindo precedente, né? Então, eu estou esperando a confrontação, Aninha. Vamos torcer para que hoje tenha alguma confrontação. Por enquanto, o que eu assisto é humilhação. É humilhação. Eu nunca vi isso. Vou dizer, a política externa dos governos Lula e Dilma sempre foram caracterizadas, e isso era verdadeiro, não eram apenas palavras do governo, como altiva e ativa. Talvez continue sendo ativa. O altiva, nesse momento, em relação a esse tema, eu não estou vendo o altiva, só o ativa. Breno, agora você tem outros países, além dos países aqui da América do Sul, com outra conduta, né? Ontem o governo da África do Sul soltou uma nota contundente dizendo claramente: o governo de Israel não solta os reféns, porque são reféns de Israel, né? É importante dizer, a gente tem dito aqui, o que tem em Gaza são reféns de Israel, os estrangeiros são reféns de Israel em Gaza. O governo da África do Sul soltou essa nota, dizendo que, de acordo com relatórios provenientes de Gaza, Israel está alegadamente escolhendo países que considera amigáveis para permitir que os seus nacionais saiam primeiro. Os países como a África do Sul, que Israel considera hostis e que assumiram uma posição forte face ao ataque em curso, estão sendo empurrados para o fim da lista. E ele menciona o Brasil.
O texto do governo da África do Sul diz: relatórios da Al Jazeera sugerem que Israel pode atrasar a repatriação de países como a África do Sul, o Brasil e a Irlanda, por esses países terem apelado a um cessar-fogo em Gaza. Essa é uma questão, porque Israel não conhece a linguagem diplomática. A linguagem diplomática me parece ser desconhecida por Israel. Israel só conhece a linguagem da força. Inclusive, mostramos mais cedo aqui uma gravação bem interessante do Gilberto Carvalho, num evento da Igreja Católica aqui em Brasília, segunda, dizendo: olha, não vamos iludir. Ele, no caso, não falando de Israel, mas falando do Centrão. Eles querem nos matar. Eles vão derrubar o governo Lula, se puderem. Então, alimentar esta ilusão de que o silêncio, a parcimônia, a busca de composição vai fazê-lo ceder, acho complicado, né? Olha, você tem toda a razão. Na história do regime sionista, não há qualquer tipo de espaço para acharmos que a diplomacia funcione. Ao contrário, Israel desrespeita abertamente todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Todas, desde 1948. Uma outra coisa, enfim, essa é uma atitude contumaz do regime sionista. Quando é que ele recua? Quando há o risco de sofrer ações militares ou sanções econômicas que eventualmente coloquem em risco o Estado de Israel. O governo de Israel recuou em 1956, na chamada Segunda Guerra Árabe-Israelense, quando o Egito tinha nacionalizado o Canal de Suez e, com apoio do Reino Unido e da França, Israel ataca o Egito, toma o Sinai, toma a faixa de Gaza, e aí, naquele momento, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos ameaçam Israel. E aí, claro, Israel recua. Agora, Israel não tem qualquer respeito pela institucionalidade internacional, é um Estado pirata, é um regime fora da lei. E se ele não for tratado como um regime fora da lei, ele não se verá obrigado a respeitar as resoluções internacionais. Tá? Israel é um regime fora da lei, é um pária. Uma curiosidade, você sabe que Israel e o apartheid da África do Sul nasceram no mesmo ano, 1948? Não. No mesmo ano. A legislação do apartheid ela começa a ser estabelecida em 1948, no mesmo ano que nasce o Estado de Israel. São dois regimes de apartheid com modelos diferentes, mas que obedecem à mesma lógica racista. É uma coincidência, mas não é coincidência o fato de que o Estado sionista e o regime do apartheid na África do Sul tiveram excelentes relações, formidáveis relações. Apesar daquela aparência cultural de que os boeres, os africanos, tinham aquela aparência estética, né? Cultural estética com o nazismo, apesar disso, o regime sionista tinha as melhores relações do mundo com o apartheid da África do Sul, até porque, tal como na África do Sul, o regime sionista é um regime de apartheid. Legalmente um regime de apartheid. É o único Estado étnico do mundo. Da história moderna, aliás. Não há nenhum outro Estado que se declare pela supremacia de uma etnia. Nem o apartheid da África do Sul era isso. O apartheid da África do Sul era um regime de segregação, não de supremacia. Claro que era um regime de supremacia, mas institucionalmente, legalmente, era um regime de segregação. Não era um regime de supremacia. O único regime de supremacia étnica que existe é o Estado de Israel. Se ele for tratado a pão de ló, ele não recua. Ele não recua. Porque é da lógica dos regimes supremacistas serem assim, dos estados coloniais. Né? Especialmente porque Israel... Eu vou aqui enfatizar uma coisa que eu já tive oportunidade de falar em outras conversas nossas, Mauro, Rebeca e Aninha. Então, Israel tem uma particularidade. O sistema imperialista é comandado pelos Estados Unidos, isso significa uma cadeia de comando. A Casa Branca manda e as burguesias locais obedecem ou não. Mas elas não têm interferência na vida política dos Estados Unidos. Nem a burguesia britânica tem interferência na vida dos Estados Unidos, nem a burguesia francesa, para não falar das burguesias periféricas como a brasileira. Então, os Estados Unidos têm um poder
de mão única no sistema imperialista. Os Estados Unidos intervêm na vida política dos países sem que a recíproca seja verdadeira, salvo em um caso. O regime sionista intervém na vida política de Israel, na vida política do Reino Unido, na vida política da França e na vida política do Brasil, como ficou provado ontem. Por que o faz? Porque uma fração da burguesia norte-americana muito importante é de origem judaica e de alinhamento sionista, e ela se reporta ao Estado de Israel antes de se reportar à Casa Branca. O Estado de Israel articula um setor da burguesia norte-americana, e da burguesia britânica, e da burguesia francesa, e da burguesia brasileira, e dos parlamentos e das instituições. Na história dos Estados Unidos, salvo engano meu, somente 2 chefes de governo de Estado ou de Estado estrangeiros falaram diretamente ao Congresso. Só 2. Um deles, Benjamin Netanyahu. O outro foi o Zelensky, numa situação muito específica. Não é? Então, num regime presidencialista, num império como os Estados Unidos, um líder estrangeiro dialogar diretamente com o parlamento é uma excepcionalidade enorme. Aqui no Brasil, nós estamos inventando outra coisa, você acabou de me mostrar, que é o embaixador de Israel convidando para uma atividade do parlamento brasileiro. A gente aumentou o sarrafo. O sarrafo foi além. Foi além. Né? Fomos passo além na submissão. Né? Então, Israel tem esse poder. Aquilo que é chamado do lobby sionista não é uma invenção, é uma realidade. E isto tem um efeito muito importante na diplomacia, porque os países entram com a perna mole quando vão lidar com Israel. Quem entra duro para lidar com Israel? Sim, sim. Entra duro. Vou trazer uns comentários aqui, Breno, da nossa audiência. A Margarete Gaspar de Almeida, ela pergunta, né, Breno, mas se o Flávio Dino pedisse investigação sobre isso, sem demonstrar nenhuma opinião sobre Israel ou Palestina, mas enfatizando a importância de se esclarecer sobre esse episódio que a PF trouxe. Ela está ponderando aí sobre a sua opinião inicial em relação à fala do Dino. Numa situação normal, eu estaria de acordo. Se fosse com qualquer outro país, eu estaria de acordo. Agora, eu não consigo entender por que o Brasil tem qualquer acordo de cooperação com o Mossad, com o serviço de inteligência de um Estado colonial e racista. É a mesma coisa que ter, no passado, o acordo de cooperação com a Polícia Secreta da África do Sul. É um problema de origem. Por que o Brasil mantém acordos de defesa, inteligência e informação com um regime fora da lei, com um regime colonial e racista? Essa é a base do problema. Segundo, quando você cria cuervos, eles te comem los ojos. Você está lidando com um regime perigoso. Não é razoável acreditar que o Estado de Israel cumpra acordos, como ficou provado ontem. Aquilo que a nossa espectadora comenta foi o que o Brasil fez. O Brasil não publicizou o que estava acontecendo. Quem o fez foi o governo de Israel. O governo de Israel, na sua página oficial, é que explicita o Mossad, coooperando com a Polícia Federal, permitiu a prisão de uma célula terrorista do Hezbollah, cuja intenção era realizar atentados. Quer dizer, o Mossad informou a operação. A Polícia Federal ficou vendida. O ministro hoje tem que dar satisfações explicando que é apenas uma investigação inicial. Então, você lida com esse tipo de regime, você tem que saber com quem está lidando. Não há boa-fé no Estado. Breno, tem um aspecto ainda agravante dessa história, que é uma nota oficial do gabinete do primeiro-ministro de Israel, do Netanyahu. Ele envolve o Brasil numa ação contra o Irã. Claro. Pois é, e ele envolve o Brasil, ele olha, e dizendo, então, o ataque planejado pelo Hezbollah, pela organização terrorista Hezbollah, dirigido e financiado pelo Irã, ou seja, ele envolve o Brasil numa agressão ao Irã. Chocante. Claro. Como é que o Brasil se deixa envolver por isso?
Eu queria pegar esse gancho. A gente comentou mais cedo, Breno, que quando a Bolívia rompeu com Israel, também foi usada essa questão do Irã. Mas eu queria pegar o final da sua fala lá anterior, de que os países, quando se posicionam com relação a Israel, se posicionam com as pernas moles, você falou, que não são duros. Eu queria que você continuasse esse raciocínio e nos dissesse o que seria capaz de fazer Israel ter algum nível de recuo, algum nível de disposição para uma negociação, por exemplo, algo que impusesse uma mudança de atitude. Olha, é uma situação muito difícil. A minha resposta para eliminar seria: Israel não vai recuar. Israel não vai recuar. Hipoteticamente, o que poderia fazê-lo recuar? Uma combinação de três elementos. Primeiro, que há sinais que isso está acontecendo, mas talvez demasiadamente lento, que é a rebelião se espraiar por todos os territórios palestinos ocupados, de tal maneira que o exército de Israel não possa se concentrar como está se concentrando em Gaza. Há sinais disso na Cisjordânia, mas a fragilidade da autoridade palestina e o fato de que, vamos falar em bom português, o governo de Israel tem o Fatah no bolso. Mahmoud Abbas é uma extensão do governo de Israel. Eles capturaram a direção da autoridade palestina. Capturaram. É um refém. O maior refém de toda essa história é a autoridade palestina em relação a Israel. Então, o que começa a acontecer na Cisjordânia, esse início de uma terceira intifada, não tem a ver com a autoridade palestina, tem a ver com a juventude palestina, com outros grupos da OLP, com dissidências do Fatah, não é? Então, esse é um problema. A autoridade palestina está desmoralizada e está no bolso de Israel. Mas o espalhamento da rebelião por todos os territórios, tanto para além da faixa de Gaza, também na Cisjordânia, incluindo os árabes israelenses, quer dizer, aqueles cidadãos palestinos que estão no chamado território de 1948, isso é um elemento central. A mobilização dos árabes israelenses nas cidades de Israel. Isso é importante, isso tem que crescer muito. Segundo fator, a pressão mundial sobre os governos para que os governos sancionem, rompam, bloqueiem Israel. Ou seja, isso também tem o seu peso, não é? Quer dizer, se a mobilização dos Estados Unidos for forte o suficiente para obrigar o governo norte-americano a adotar medidas, essas medidas têm peso sobre Israel. Elas não são mandatórias necessariamente, mas elas têm muito peso sobre Israel, porque Israel depende, em certa medida, do financiamento e do armamento norte-americano. O mesmo vale para o Reino Unido, para a França, ou seja, levar os países a fazer o que fizeram com a África do Sul, não é? A África do Sul também foi assim, ou seja, a África do Sul foi estrangulada por bloqueios, sanções, que impulsionaram as negociações que permitiram o fim do apartheid. Então, esse é um segundo fator. Por isso que a mobilização em solidariedade e resistência palestina, pelo imediato cessar-fogo, elas são tão importantes. Por isso que elas são importantes. E por isso nós temos que nos dedicar a isso cada vez mais aqui no Brasil, até para o nosso governo ter uma injeção de ânimo e ter uma atitude mais digna. Isso é apavorante o comportamento do governo brasileiro. Não que o governo brasileiro tenha um grande peso nessa história, mas o presidente Lula, com todo o seu prestígio, com toda a sua história, pode liderar a América do Sul numa política de sanções e pressões contra Israel. Assumir o comando da América do Sul e até da América Latina para estabelecer uma pressão como se deve sobre o governo de Israel. E tem um terceiro fator, que é militar, sem o qual eu não acredito em recuo de Israel. Ou seja, se novos atores militares não entrarem em cena, Israel continuará com as mãos livres para o massacre em Gaza. Se esses atores entrarem em cena, isso pode mudar. Por que Israel tem como objetivo o Hezbollah e envolve o Brasil nessa maracutaia? Porque o grande ator militar que pode imediatamente representar alguma alteração é o Hezbollah. É uma organização militar poderosa. E o Irã, né? Porque eles estão batendo muito no Irã. O Irã, claro, porque o Hezbollah ele é parte da política externa iraniana. De certa maneira, o Hezbollah é o braço avançado do Irã sobre o Oriente Médio.
porque é uma relação muito estreita. O Hezbollah, ao contrário do Hamas, ambos são organizações fundamentalistas religiosas, mas o Hamas é sunita, sunitas são 80% dos muçulmanos, e o Hezbollah é xiita, como o Irã. Então, há uma relação muito forte entre o Irã e o Hezbollah. Para o Hezbollah entrar em guerra total contra Israel, ele só o fará com o aval do Irã. Sem isso, o Hezbollah não consegue sustentação logística para uma operação de guerra em Israel. Então, por isso que Israel ataca esse duo, Hezbollah e Irã, porque este é o duo, a dupla, que pode criar uma situação militar mais difícil para Israel. E por isso que lá estão os porta-aviões norte-americanos. Os Estados Unidos estão na região com grande força militar para impedir que o Irã entre no conflito alimentando o Hezbollah. O Irã, para poder ajudar o Hezbollah, não pode fazê-lo desde Teherã, desde o seu território, desde o Planalto iraniano. O Irã só consegue apoiar o Hezbollah no território sírio. A Síria está na área, né? Está na região. E o Irã tem bases na Síria por conta da guerra da Síria, que foi vencida pelo governo Assad em aliança com o Irã, com o Hezbollah e com a Rússia. A Rússia tem sua única base militar na Síria. Para o Irã se envolver nesse conflito, e aí vem o problema. Para o Irã se envolver nesse conflito, ele precisa fazer um cálculo. Qual será a reação norte-americana? E qual será o apoio que o Irã terá? Aí vem o problema se a Rússia, em especial, e a China, num patamar menor, se esses dois países darão ou não proteção ao Irã. Se o Irã terá ou não proteção para isso. Ou seja, porque se o Irã se envolve claramente numa operação de guerra total do Hezbollah em Israel, e os Estados Unidos retalham, e os Estados Unidos podem retalhar sobre a Síria, ou, o que é menos provável, diretamente sobre o Irã. Como se comportarão Rússia e China? Rússia e China dirão para os Estados Unidos, alto lá, se atacar o Irã, nós vamos defendê-lo? Então, é um sistema de relações complicado. O Hezbollah está se envolvendo gradualmente na guerra. Está se envolvendo gradualmente. E isso cria um complicador, uma pressão militar sobre Israel. Se a gente olhar para o mapa, nós vamos ver que o exército de Israel está concentrado ao sul, que é Gaza, sua força secundária está ao norte. Se o Hezbollah ataca com plenitude, o exército de Israel é obrigado a se dividir entre o norte e o sul. E isso também geraria um novo ânimo nas massas palestinas, né? A entrada em cena do Hezbollah, eu tenho certeza que seria um gatilho para a terceira intifada. Eu não tenho dúvida sobre isso. Da mesma maneira que a retirada do exército de Israel em 2000 do sul do Líbano, em grande medida pela pressão do Hezbollah sobre o exército de Israel naquela oportunidade, foi um elemento que ajudou muito a segunda intifada. Quando o exército de Israel sai do sul do Líbano, passa um sinal de força do Hezbollah para as massas palestinas que se rebelam naquele momento, iniciando a segunda intifada. Então, eu vejo esse cenário. Não é uma coisa ou outra. Esses três fatores têm que estar conjugados. Claro que a ação diplomática tem sua importância, eu não estou menosprezando. É positivo se conseguir aprovar uma resolução por um cessar-fogo. Agora, eu não vejo, primeiro, qualquer possibilidade dessa resolução ser aprovada. Segundo, se for aprovada, sem os outros três elementos estarem presentes, Israel vai pegar a resolução e vai entregar aqui no Parlamento brasileiro, vai levar para o Sri Lanka, não vai dar nenhuma bola para a resolução. Breno, vou passar para a Rebeca ler as últimas mensagens, a gente tem que caminhar para o fim. Agora, o que você vai trazendo é o seguinte, há uma questão que é o efeito bola de neve, e não deve ser desconsiderado. Então, na medida em que vão se somando, você vai fazendo a bola de neve. É claro que uma coisa é Chile, Bolívia e Colômbia, outra coisa é a hora que o Brasil entra. Tem capacidade de unificar a América Latina. Se a Irlanda, mais outro país da Europa, começa a chamar seus embaixadores, então você vai construindo uma dinâmica de isolamento de Israel e na área militar a mesma coisa, né? Na medida que você vai tendo esse processo, você vai construindo esta bola de neve. A situação não está decidida. A vitória de Israel não é um fato dado.
está em disputa. O cenário está em disputa do ponto de vista diplomático e do ponto de vista do campo de batalha também. Rebeca, lê as últimas mensagens e o Breno faz uma fala final. Vamos sim. Daniel Miag dizendo aqui, Breno, Ana e Mauro, lembro da Ana como participante de outubro ou ancorando um programa da bancada feminina no Opera Mundi. Lembro do Mauro ancorando Bom Dia 247, todo preocupado com a saúde do Breno, que estava com falta de ar e tossindo. E o Daniel Miag pede aqui, Breno, por favor, please, leia meus superchats no Opera Mundi. E a Maria José Olegário dizendo aqui, o Mossad e a CIA não identificaram os movimentos do Hamas embaixo do nariz, mas descobriram movimentações do Hezbollah no Brasil. É a verdade, ela fala, Brasil, BRICS, Irã e petróleo. Tá aí, esses foram os nossos últimos superchats. Para encerrar nessa conversa, Breno, para encerrar, inclui nesse pacote da última conversa a questão do autodenominado, agora moribundo sionismo de esquerda no Brasil, que cometeram esse negócio de atacar o padre Júlio Lancelotti, se enterraram todos eles aí, mas de qualquer maneira essa foi uma semana de combate com o assim chamado sionismo de esquerda. Junta tudo aí numa fala final. Bora lá. O sionismo de esquerda é uma fraude. Existe a esquerda sionista. O que é a esquerda sionista? Ela difere da direita sionista em relação à política econômica interna de Israel, em relação a métodos no tratamento da questão palestina, mas, no fundamental, o sionismo é único. Defende a mesma doutrina racista e colonial, como ficou provado no comportamento desse grupo ao qual o Mauro se referiu, atacando a Letícia Sabatella, depois atacando o padre Júlio Lancelotti, né? A mudança da palavra sionismo de esquerda é para tentar criar uma percepção, um truque, né? Para criar a percepção de que existiria um sionismo de esquerda separado do sionismo de direita. É real que exista uma esquerda e uma direita sionista, mas eles são parte da mesma família, do mesmo clube. No frigir dos ovos, numa situação aí sim de confrontação como a que a gente está vivendo ali na Palestina, no frigir dos ovos, todas as alas do sionismo se unificam ao redor de Israel. E, na prática, esse grupo que se auto-intitula sionismo de esquerda acaba operando como linha auxiliar do governo Netanyahu. É útil para o governo Netanyahu ter esse tipo de oposição, porque é uma oposição que não fala a mesma linguagem do Netanyahu, que tem acesso a círculos progressistas nos países em que esse tipo de discurso é ouvido ou assistido. As pessoas têm muita desinformação sobre o sionismo, ficam ouvindo a conversa mole dessa gente, cai um pouco, às vezes cai nessa história. Não é? Então, mas funciona como linha auxiliar. Os manifestos e notas desse grupo vão mostrando isso. Eles atacam os aliados de Netanyahu, eles atacam o sionismo de direita, não, eles atacam o padre Júlio Lancelotti, eles atacam a Letícia Sabatella, eles atacam as manifestações do 4 de novembro. Então, eles cumprem um papel de linha auxiliar e se desmoralizaram nessa semana, né? Já se dividiram, já brigaram, um põe a culpa no outro, porque foram pegos com as calças abaixadas, né? Então, é isso que é esse grupo. Eu concordo contigo, Mauro, que a situação não está decidida. Tenho pleno acordo com isso. Agora, é uma situação que impõe urgência, porque o massacre é brutal e porque o tempo é imprevisível. Ou seja, quanto mais passa o tempo, sem uma reação orquestrada, maiores as chances de Israel consolidar a situação colonial nesta etapa. Não quer dizer que isso termina com a questão palestina, mas nesta etapa, nesse ciclo, quanto mais o tempo passa sem uma reação orquestrada e dura, maiores as chances de Israel consolidar o Estado colonial e a limpeza étnica que está planejada. Eu tenho lido, acompanhado uma série de informações que caminham para a hipótese
de haver uma troca de refugiados por dinheiro, que envolva o Egito e a Jordânia. O Egito aceitaria receber algumas centenas de milhares, talvez até mais de 1 milhão de refugiados palestinos em troca de recursos financeiros que seriam bancados pelos Estados Unidos e pela Europa para criar a nova Palestina no deserto do Sinai. Tá? Então, você pode ter uma solução, um novo capítulo de limpeza étnica que se consolide, o que é uma desmoralização para o mundo. Significaria dizer que o sionismo teria colocado o mundo de joelhos. De joelhos. Tá? Então, o tempo ruge mais que urge. Né? Mas eu concordo contigo. Não é uma situação definida. Aliás, eu creio que é o pior momento, desde 48, o pior momento para o Estado de Israel. O desgaste mundial é gigantesco. Começa a haver sinais de que um setor do judaísmo, que era sionista, começa a romper com o sionismo. Isso nos Estados Unidos começa a ficar bem claro. O que existe de vídeos rodando na internet de eu era sionista, acreditava em Israel, mas depois disso que está acontecendo, eu não quero mais saber disso. Principalmente nos Estados Unidos, né? Principalmente dentro dos Estados Unidos, né? Lembremos que nos Estados Unidos você tem uma população judaica praticamente do tamanho da de Israel. São 6 milhões de judeus em Israel e são outro tanto nos Estados Unidos, 5 milhões e pouco. Então, isso tem muito peso. Tem muito peso. Né? E a fonte principal de proteção e financiamento de Israel está nos Estados Unidos, está na burguesia judaica sionista. Então, essa movimentação dos Estados Unidos não existia antes, e não com tanta rapidez. Ou seja, olha só que curioso, né? Israel sofreu um ataque do Hamas, perdeu 1.300 israelenses, perderam a vida. Houve alguma manifestação popular em solidariedade a Israel no mundo? Vocês conhecem alguma manifestação de solidariedade a Israel? É um caso trágico, né? Se o país tivesse alguma respeitabilidade, você veria manifestações de solidariedade. Nada disso aconteceu. 2, 3 dias depois já começavam as manifestações de solidariedade aos palestinos. Por que isso acontece? Porque o Estado colonial e racista de Israel já está naquela trilha de desgaste do regime do apartheid da África do Sul. Então, é um momento mundial, é o momento mundial mais desfavorável a Israel desde 1948. É um ambiente no qual se pode isolar o regime sionista e se pode impor recuos ao regime sionista. Agora, isso exige ação, não é palavras, não é conversa lá naqueles salões altamente refrigerados das Nações Unidas em Nova York. Claro que tem que trocar conversa ali, tem que aprovar resolução, tem que fazer a parte diplomática. Eu não desprezo isso. Agora, convenhamos, são ações práticas que podem fazer Israel recuar. Ações que desmoralizem o regime sionista, que o encurralem, que o desgastem ainda mais. É a confrontação do início aqui da nossa conversa. Sem confrontação, o regime sionista não recua. O sionismo não recua. E em termos de Brasil, só para concluir, Mauro, nós temos que levar em conta a importância que tem o embate contra o sionismo para lutarmos contra a extrema-direita. Se alguém tinha se esquecido disso, o embaixador de Israel ontem nos lembrou. A tríade ideológica que existe aqui no Brasil, entre a extrema-direita bolsonarista, o fundamentalismo neopentecostal e o sionismo. Isso é uma tríade ideológica que, se não for enfrentada, você não consegue superar o bolsonarismo. A guerra cultural da extrema-direita se move a partir dessa tríade. A defesa dos valores da família, perfeito. A defesa do Estado de Israel, e os evangélicos o fazem, grupos evangélicos o fazem, por conta do seu alinhamento religioso com o sionismo. Isso tudo faz parte do instrumental da guerra cultural da extrema-direita. Se nós não enfrentarmos essa gente, como é que nós vamos enfrentar o bolsonarismo? Então, é isso. Nós temos... É isso, né, Mauro? Nós que somos mais antigos aqui nessa conversa, a gente sabe que a esquerda brasileira já foi melhor que isso, né?
Não, era muito mais firme. Nessa questão, era firmíssimo. Ninguém vacilava. Ninguém hesitava. Tá? E, nesse momento, a esquerda brasileira está melhorando. Eu vou te dizer, não vamos ser pessimistas. Ontem já foi bem melhor o ato lá na Câmara. Ontem teve, antes de ontem ainda, na segunda-feira, se eu não me engano, teve uma atividade na Câmara dos Deputados. Eu até pude participar ali para esclarecimento. Depois tivemos o ato que foi puxado por deputados do PT, do PCdoB e do PSOL ontem, que foi importante. Tem o manifesto de 61 deputados exigindo que o governo brasileiro chame seu embaixador de volta. Então, começa a se mexer, mas muito lento, com muito medo, com muita intimidação, com muita vergonha, quase que pedindo permissão para se mover. Não todos os setores. A gente muito batalhadora nisso, vale a pena sempre lembrar. Jandira Fegali, Gleisi Hoffmann, Glauber Braga, Fernanda Melchiona, são lutadores. É o tempo todo, é todo dia batendo em Israel, denunciando Israel, exigindo cessar-fogo, sem vacilar. Mas não é o sentimento geral dos grandes partidos. Os grandes partidos estão andando de lado, ainda estão andando de lado, não estão se envolvendo com a intensidade que essa questão merece. Nós tivemos aqui a manifestação em São Paulo no último sábado, foi muito grande, mais de 10 mil pessoas. Agora, ela dependeu da autoconvocação da comunidade palestina e da participação dos movimentos sociais. MST, MTST, CMP, estavam com colunas ali na manifestação. Agora, os grandes partidos, puxa vida, os grandes partidos estão olhando para cima e assobiando, né? Não há um real envolvimento. Há uma confusão sobre a linha política a adotar, há um receio sobre o comportamento do voto evangélico, caso a esquerda assuma uma crítica mais contundente a Israel. Né? Tem um monte de cálculos e confusões no meio. Há o fato de que a esquerda brasileira não vive uma boa fase, está igual aqueles times de futebol que estão numa má temporada. Não está numa boa temporada a esquerda brasileira. Depois da vitória sobre o Bolsonaro, a esquerda refluiu, né? Ou seja, meio que foi para casa, né? Então... Esquerda Botafogo. O Botafogo está correndo esse risco. Você vê só, está lá na frente, corre o risco de ficar em terceiro ou quarto lugar, se bobear. Né? Acontece. A política é ainda mais dinâmica que o futebol. Então, é necessário prestar atenção nisso. Agora, eu acho que nós temos o papel, acho, da comunicação, dos meios de comunicação independentes, o papel dos militantes, é botar fogo, no sentido botar fogo e não no sentido botar fogo, é botar fogo no governo, nos partidos de esquerda, para que assumam essa questão, para que saiam dessa posição vacilante em que se encontram, para que assumam a confrontação. Está na hora da confrontação. Nós precisamos, em relação à questão palestina, de uma estratégia de confrontação. Muito bom. Obrigada, Breno. Terminamos aqui, já estamos estourados o tempo. Mas muitos elogios. Vamos continuar Ana, Rebeca? Continuar nosso convênio, nosso acordo. A gente assinou um acordo Fórum Café Ópera Mundi. Se puder, quinta-feira você volta, tá, Breno? Eu volto. Eu acho justo. Eu volto. E aquela eu só fico com problemas respiratórios e de tosse quando a situação está tranquila. Como eu tenho sangue de jornalista, quando ocorre uma situação dramática, a saúde fica perfeita. Não precisa nem dormir. Tá bem. O que seria do jornalismo sem a guerra, né? É uma tragédia, mas é assim. Abração, Breno. Bom dia. Tchau, Linha. Tchau, Rebeca. Boa caminhada aí. Paulo, bom dia. Beijo, querida. Até. Valeu.